Olá, sejam bem-vindos ao Mere e Você. Nós estamos aqui com uma nossa convidada, Joyce Rodrigues. Ela é advogada e nós vamos conversar sobre o direito da mulher. Bem, nós vamos conversar com a Joyce sobre o direito da mulher. Ela é formada pela PUC e assim por diante. Muita formação e vamos direto ao assunto. Nós, mulheres, somos 51,8% da população, né, doutora Joyce? Exatamente. Somos maioria, mas os nossos direitos parece que estão um pouquinho atrasados. Sim, olá a todos. Realmente, um pouquinho é uma maneira singela de dizer, está bastante, mas só que estamos evoluindo, isso é muito importante, estamos progredindo. Inclusive, a gente trouxe aqui uma linha do tempo, que a gente vai comentar um pouquinho dos acontecimentos, né, sobre os direitos da mulher. Começando em 1827, as meninas foram liberadas a frequentarem a escola. Então, quer dizer, naquele tempo nós éramos vistas como... Que não tinha necessidade. Sim. Para que ter conhecimento? Só os homens, só os meninos. Só os meninos. Porque nós teríamos que somente cuidar da casa. Ser prendadas, né? Como Sim. dizia aqui. Isso que era importante na época. Lógico que estamos falando de 1800. 1800, Mas para ver como que foi difícil. Só em 1827 que foi autorizado as meninas a frequentar a escola. Ou seja, poucas sabiam ler e escrever, então era raridade. E isso a gente está falando aqui de Brasil, né? Tem alguns lugares assim mais remotos e até mesmo no Brasil, alguns municípios, cantinhos do Brasil, que isso deve ter chegado muito depois. Muito depois. Até porque o Brasil é um território imenso. Sim, imenso. Continental. Exato. Então, isso aconteceu nas principais capitais, que na época, Rio de Janeiro e São Paulo. E por aí começou essa evolução, essa novidade. Ele era o núcleo, né? E aí a gente pula para 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Já deu um saltinho. Sim. É uma formação superior. Imagine. É como um dia desse eu estive lá na 15, né? E tem a estátua, né? Da primeira engenheira mulher que foi formada aqui em Curitiba. E ela era negra. Então, imagine, ela se formou em 1945. Eu falei, puxa, quanta luta ela passou. Quanta resistência. E a gente hoje em dia não dá nem para imaginar isso. Né? Exato, e ao mesmo tempo, às vezes, esquece de valorizar esses detalhes, né? Porque se hoje, igual hoje, estamos formados, temos, né, nossa profissão, mas teve alguém que lutou lá atrás. Sim. E muito. Sim. Porque não basta só ter o direito a frequentar a faculdade, mas aguentar toda uma resistência que eu acredito que seja muito pior. Porque você teve o seu direito ali sancionado, mas quando vai fazer o uso do seu direito, tem aquele pessoal, não é assim. Esse é um exemplo que a gente pode entender bem hoje em dia, é a mulher na política. Né? Nós podemos, né, ocupar os cargos, né, eletivos, mas as mulheres ficam desanimadas, porque tá bom, eu posso, mas imagino que eu vou ter que enfrentar. Aí é famoso assim, para que eu vou sair da minha zona de conforto? Né? É esse pensamento. Na política, em grandes cargos também, porque infelizmente a situação é igual. Me formei, muito legal, ai que legal, é advogada, mas não tem noção. Inclusive eu vou ler, deixa eu ler aqui. Então, a advogada formada pela Universidade da Cidade de São Paulo, Unicid, atuante da área jurídica há quase 10 anos, especializada em direito processual pela PUC de Minas Gerais, exercendo conhecimento direcionado nas esferas do direito do trabalho, direito civil, direito empresarial, cursos de aperfeiçoamento no âmbito do terceiro setor,
participante das comissões do Terceiro Setor e Esporte da OAB Paraná. Inclusive é jogadora de vôlei. Eu já vim atuando. Mas imagina, a gente imagina assim, quantas meninas jovens, elas pensam assim, será que vai ser... será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou aguentar? Isso. Né? Será que eu vou aguentar? E é interessante porque quando eu comecei a fazer a minha faculdade, tinha tudo isso e mais só agravantes, né? Mas o lugar onde eu morava era um lugar de poucos recursos. Então, até chegar na faculdade e eu ia trabalhar, depois à noite fazia a faculdade. Resumindo, eu dormia 4h30 por noite para poder fazer a faculdade. E imagina nos dias que você tinha que estudar para as provas. Exatamente. Quando chegou a época de entrega de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e teve semanas que eu não dormi 3 dias. Olha. Porque era o horário que eu tinha para conseguir fazer o meu trabalho, para poder apresentar. Para concluir, né? Era à noite. Então, se a pessoa parar... Mas como, Joyce, como que você conseguia administrar? E casada, ainda tem mais as coisas, né? Você já estava casada? Sim, já estava casada. Sou casada há mais de 20 anos. E tem tudo isso. Mas quando a mulher ela é determinada, porque isso nós somos... Sim, somos. Tem que sair da zona de conforto. É necessário. Aí a gente imagina essa época aqui, 1879, 1900, enfim, uma faculdade, né? Então, nós somos determinadas, mas tem muitas barreiras que nós temos que enfrentar. Temos que ter resistência. Sim. E aí, continuando aqui, em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Esse aqui já está mais próximo da gente, né? Sim. Assim. E isso foi uma grande barreira. Enorme. Porque, olha, esse território é totalmente machista, né? Ninguém queria. Ninguém queria, né? Porque o pensamento da época era, mulher não sabe o que vai fazer. Para que quer voto? Para que quer votar? Esse era o pensamento da época. E tiveram que mostrar, comprovar, e até hoje a gente tem que né, falar, não, eu vou votar por conta que eu tenho esse pensamento, acredito nesse ideal aqui, essa briga que eu assumo, tô junto. É muito difícil, tudo é muito assim, mais suado. Muito mais suado. Por isso que às vezes eu fico triste, essa é a palavra, quando as pessoas não valorizam, principalmente a mulher não valoriza esses detalhes. São detalhes hoje, mas que foi muito choro, lágrima. Sim, e assim, os jovens deveriam valorizar essa história, porque foram lágrimas, suor de muitas pessoas para pavimentar esse caminho hoje, né? Hoje a jovem, ela pensa, não, eu vou terminar o meu curso e vou e tá ótimo e vou e pronto e ninguém me segura. Ninguém me segura. Mas as barreiras continuam aí. Né? Nós estávamos até comentando antes da gente começar que houve uma lei não muito tempo atrás para essa paridade de salário, não é isso? Então, exato. Quer dizer, a mulher ela faz o mesmo trabalho no mesmo local e recebia menos. Exato. E às vezes ainda recebe, né? Mesmo com a lei. A grande maioria ainda recebe. Essa que é a verdade. E além disso, ainda se depara com ter que fazer 2 vezes a mesma coisa para comprovar que está correto. Que está correto. Que é outra situação. Que eu já passei por isso. Né? Dei um parecer. Aí a pessoa falou... Tem certeza? Tem certeza? Mas a doutora chegou a fazer assim. Então eu tive que demonstrar todo o conhecimento ali. Então são barreiras. São que barreiras. Se fosse um homem, ele não seria questionado. Não seria questionado. Certo, né? E em próprio tribunal já aconteceu de eu adentrar na sala, né? Ali onde tem os advogados, tudo.
Daí a pessoa olhou assim para mim. Pois não? Eu, sim, eu ia até fazer uma sustentação numa turma. Aí a pessoa, pois não, peguei, não, vim aqui só verificar, no caso, a torga, que é, né, aquela capa, tudo bonitinho. Mas é só para advogados. E eu não estava de calça jeans, nem tênis, eu estava, né? Só que formalmente a pessoa, vestida. Formalmente, como que a gente fala, né? O traje, né? Correto, traje formal, forense, né? Que a gente comenta. Aí eu peguei, por quê? Não, é porque advogada, você é advogado? Eu peguei sim, que é o número da minha OAB. Então, é interessante como que às vezes a pessoa, né? Só olha, não, acho que não é não deve ser. Então, por quê? Porque sou mulher, sou negra. Então, tem tudo isso, só agravantes, eu costumo brincar, só agravantes, né? Sim. Então, aí a mulher tem que provar o conhecimento que ela tem. Tem colegas minhas que são contadoras e tomam conta de clientes grandes em bancos, enfim. Aí tem que fazer a conta 2 vezes para apresentar. Eu estava querendo confirmar aqui, que eu falei arquiteta, mas é engenheira. Ela é engenheira. Medina Marques. Engenheira. Tem a estátua dela lá, engenheira. Imagina os cálculos, Imagina. aquilo outro. E ela era negra, sabe? Então, imagino... Esse que você já está enfrentando agora. Hoje, imagina. Exato. Imagine. Como que eu não vou valorizar uma pessoa que hoje tem essa estátua? Sim. Como referência. Por que tem a estátua? Para lembrarmos. Sim. Olha, ela conseguiu. Ela foi capaz, ela enfrentou, resistiu, ela venceu, perseverou e agora está lá. Sim. Então é interessante porque hoje nós estamos aqui. Eu tenho certeza, Mary, que você é referência. Pessoas que te conheceram lá atrás, que conheceram um pouco da sua história, que presenciaram. Não, ela está lá, não, mas eu conheço ela. Tem pessoas que residem em São Paulo que falam, não, eu decidi fazer faculdade porque você fez, Joyce. Você fez, você conseguiu. Influenciou a outros. Então, isso é muito, muito bacana. E eu acredito que a mulher tem essa força. Tem. Eu acho que até mesmo porque nossa maternidade que está intrínseca dentro da gente, de cuidar, de mostrar o caminho. Sim. Quando a gente cria um filho, né, a gente o tempo todo ali ensinando. Então a gente mostra para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos, olha, reflete. Você pode, eu estou conseguindo, você também pode. Exato. Olha, vamos pular aqui agora. Em 1962 é criado, isso aqui eu achei tão engraçado, o Estatuto da Mulher Casada. Eu comecei a rir também. Olha, gente. Em 27 de agosto, a Lei 4.212 de 1962 permitiu que a mulher casada não precisasse mais da autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e à chance de pedir a guarda dos filhos em casos de separação. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Apesar de ser um método contraceptível bastante polêmico por influenciar os hormônios femininos, não dá para negar que o medicamento trouxe autonomia à mulher e iniciou uma discussão importantíssima sobre os direitos reprodutivos e a liberdade sexual feminina. Então a gente vê aqui dois acontecimentos, né? Mas o Estatuto da Mulher Casada, quer dizer... Pois é. E viu quando? Só em 1962. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? A mulher casada há tanto tempo, precisando ajudar o marido em casa, porque às vezes a conta não fechava. Aí o marido, não, eu sou o provedor. Não precisa trabalhar. Mulher minha não trabalha. Era essa a frase. E de repente, vem uma lei, ela pode trabalhar sem precisar. E foi assim, uma ajuda para dentro de casa, né? Só que tem esse outro detalhe, o que me chama mais atenção ainda é a questão de direito à herança. Quer dizer, elas não tinham. Elas não tinham. Então o marido falecia e ia para o irmão, né? Ou seja, para o cunhado, para o pai. Ia
para outro homem, para ela, que não passou para a ela com os vida, filhos. Não. Se tivesse filho homem, Aí ia para o filho ia homem. para o filho homem, mas o tutor do filho seria um tio. Não seria ela. E eu também imagino essas primeiras mulheres que começaram a trabalhar, o ambiente de trabalho, elas deveriam ser como ETs. Totalmente. Olha essa mulher aqui. E quem contratava também. Devia ser muito criticado, né? Bastante. É. Porque aí entra todos esses detalhes. Olha como que Essa a coisa cultura, é um efeito né? dominó. Essa cultura. Por Efeito isso que hoje em dia a gente ainda carrega esse ranço, né? Das mulheres não estarem em liderança, diretorias. Sim. Né? Até que aqui no Paraná a gente vê bastante secretárias, né? A gente de Estado, a gente vê né? O governo dá bastante oportunidades, mas em outros lugares... É difícil. Em 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Aqui acho que os maridos entraram em desespero. Não! Imagine só, cartão de crédito que hoje está presente na vida da maioria das pessoas, que também é um grande problema, que enforca muita gente. Sim. Por muito tempo foi direito exclusivo dos homens. Até 1974, os bancos queriam ditar como as mulheres gastavam o próprio dinheiro, e que era só em efetivo. Sim, né? Já que elas não tinham cartão. Mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. Ou seja, o fiador, eu assino embaixo. Pode. Ah, não, mas não pode, não. Imagine, né? Aí hoje as pessoas não valorizam. Mas olha a situação lá atrás. Em 1974. E não é tão atrás, é 1974. Lei aprovada, a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito. E hoje aqui no Paraná nós temos crédito para as mulheres empreendedoras. Sim. Especialmente essa linha de crédito para mulheres. E não é em todo estado que tem. Não, não é. Não é. Em 1979, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Olha isso aqui, essa frase. Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Sim, essa era a manchete de um jornal em 1941. Acho que devia ter alguma tentativa, né? Alguém tentou jogar futebol, fazer alguma coisa. Sim, porque a ideia, tudo, até chegar a uma lei, tem todo um trajeto, né? Começa a ideia, uma atitude, uma forçação. Precisa, né? Olha, precisa. As pessoas estão pedindo. Exato. Né? Está vendo essa lacuna aqui, está vendo essa falta. Olha só, quantos interessados nisso. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu vi que nas escolas o soccer, né, o futebol, era uma coisa normal para os meninos e as meninas. As meninas se inscreviam normalmente para os times. Para lá não era diferente, né? Aqui um pouquinho, agora a gente vê mais, né? Sim. Entre as mulheres essa prática. Mas assim, quando eu estava na escola, não tinha essa prática para as mulheres. Nós jogarmos futebol, não. Não. O máximo queimada, era outro esporte. Queimada. Era outro esporte. Nem basquete também a gente fazia. Vôlei, né? Eu já tinha essa outra, mas nunca futebol. Futebol sempre foi meninos. Sempre meninos. É interessante. Pois é, aí fizeram isso, aí depois, o que foi? 41, decreto, era Vargas, estava claro, as mulheres não podem praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. Imagine o Getúlio Vargas assistindo aquelas mulheres russas levantando peso. Sim, né? e era algo que já tinha. Em outros boxe, países, né? Já existia. Agora, por que não futebol? Pois é. Após 4 décadas, a regulamentação do futebol feminino veio em 1983. Mas devemos lembrar o quanto a proibição trouxe reflexos negativos no esporte até hoje, como
o pouco incentivo ao futebol feminino e a falta de patrocinadores. E a gente teve a Marta, né, que, puxa, uma carreira excelente. E outras meninas do esporte que só brilharam. E elas incentivaram outras jovens que elas também podem, né, fazer. Ao chegar ao ponto da CBF, as grandes, né, organizadores, enfim, ter que obrigar os times a terem um time feminino. Feminino. Para quebrar isso, né? Olha que ponto, eles tiveram que impor. Olha, tem que ter um time feminino. Pois é, e a gente vê quanto a Copa, né, a Copa que é masculina, gera tanta comoção. E a feminina nem tanto, né? Mas essa última até que foi, mas só que o time não fez. Sim, bem, infelizmente. Assim, né? Infelizmente. Em 1985, eu pulei muito? Não, tá certo. Não. É criada a primeira delegacia da mulher. Olha, e aqui começa realmente, do meu ponto de vista, a começar a valer o direito da mulher. A dar um pouquinho mais de proteção. Segurança. Né? Segurança, ter o lugar certo para onde ir. Porque a gente sabe, se uma mulher vai numa delegacia e só tem homens, isso por testemunho delas mesmo, né? Elas ficam de lado, ficam lá esperando. Muitas vezes ouvem comentários. É falta de louça na pia para lavar. Já teve muito. Recebeu que porque isso. Foi necessário. Que mereceu. Fez alguma coisa para merecer, né? Sim. E assim por diante. E isso, essa delegacia da mulher, até hoje, é o que faz a diferença. Francamente, porque a delegada que está ali, né, toda a polícia, que dá todo aquele suporte, que também tem polícia feminina, enfim, eles começaram a abrir mais a visão, que essa que é a palavra, porque eles passaram a entender que tem muitas mulheres que são reféns dentro da própria casa, dentro da própria casa. Aquela realidade que era publicada não era tão verdadeira, né? Que os homens sempre colocavam uma mulher como a vilã. Na verdade não era era a realidade, porque tudo tem a sua origem. Tudo tem a sua origem. Não estou aqui levantando bandeira, defendendo, nem justificando atos absurdos, não. Mas vamos pensar só esses detalhes assim. Hoje, se acontece ali uma denúncia, a mulher vai lá, relata, faz o boletim de ocorrência. Hoje tem como alguém lá investigar. Sim. Antes, não tinha. Não tinha. E mesmo tendo essas seguranças, esses programas, esses instrumentos que são usados, né, para defender-nos, ainda existe muito furo. Muitas mulheres que denunciam e aí chega... O pior acontece. Isso é lamentável. E às vezes tem lá, não sei quantos boletins de ocorrência, tem a determinação, não pode se aproximar. Infelizmente, quantas matérias que nós vemos aí que a mulher é assassinada pelo ex-companheiro, enfim, ou pelo marido, na frente dos filhos. E o histórico eu assisti uma audiência pública dos órfãos do feminicídio. Olha, é doído. Muito. É doído. É o próprio pai, aquele que ele ama. Sim. E é a mãe dele que eles perdem. Então, ficam órfãos. Tanto de pai, porque o pai vai preso, quanto de mãe. Então, em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Foi apenas na Constituição de 1988 que as mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens. Somente após as pressões da pauta das mulheres, pedindo ajuda, aliadas, outros movimentos populares, ganhando as ruas, né? Sim. Direto, todo mundo pedindo a Constituição. Então, com essa carta magna, né? Nós temos podemos dizer, nós somos como os homens, reconhecidas no Brasil como
pessoas iguais. iguais. Não tem, porque eu sou homem, então eu posso mais. Porque eu sou mulher, eu posso mais. Não. Todos somos iguais. Brasileiros iguais. O mesmo direito que eu tenho, ele tem. E vice-versa. Então, aí é onde que é o X da questão. Direitos e deveres, né? Exato, porque às vezes o ser humano tem disso, né? Só olha para o lado que é interessante, o restante descarta. Mas não, são direitos e deveres. Então, todos nós, a sociedade é assim. Existe essa necessidade justamente para ter uma sociedade. Sim, né? Um colaborando com o outro. Não existe um progresso de uma ditadura masculina. O que vocês querem? Nós estamos aqui em cima e vocês estão aí embaixo. Não tem como funcionar. Até mesmo no casamento, né? Não pode funcionar dessa maneira. Então, como é que vai ser numa grande família que são as cidades, estados e país? Não pode, porque e não pode perder a essência que todos somos brasileiros, né? Então, seja homem, seja mulher, somos brasileiros. Sim. Então, um não está acima do outro, mas tem que haver um equilíbrio. Sim. E até hoje a briga continua justamente para o equilíbrio. Então vamos pulando que a gente tem que acabar. Sim. 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, a farmacêutica que deu seu nome à lei, precisou ser vítima de 2 tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente conseguisse colocar seu ex-marido criminoso atrás das grades. Definitivamente, essa é uma das conquistas mais importantes para as mulheres brasileiras, a Lei 11.340 de 2006. Ela foi sancionada para combater a violência contra a mulher, que antes não havia bases, né? Como não tinha condenar, até onde ir, como o que é crime de fato, o que não é, o que era um absurdo. Eu vou falar como leiga, mas eu acho que usava sempre como, foi legítima defesa. Sim, ela que tropeçou, até esses absurdos eu já escutei, ela que tropeçou e me fez, né, revidar. Não, calma aí, mas ela tropeçou ou você agrediu? Tá confuso isso, tá confuso. Então, é assim, precisou, mas olha só, depois de 2 tentativas de homicídio. E ela ficou paralítica, né? Exato. E levou 20 anos ainda para ter o resultado, né? A busca um conforto, né? Porque não chegou a ser justiça, porque se a justiça tivesse agido antes, não teria chegado a isso. Ela não teria ficado numa cadeira de rodas, né? E tem muitas que mesmo com tudo isso, nem cadeira de rodas não ficou. Sim. Perdeu a vida. Sim. Então é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo resistiu. Sim. Foi resistente, não olhou para a condição que ela ficou. Não se fez de coitadinha, né? Não. Eu sou muito coitadinha, vou ficar quietinha aqui no meu cantinho. Não, ela foi guerreira. Porque ela chegou no limite, chegou naquela linha. Ou eu avanço, ou eu aceito. Sim. 2015 é aprovada a lei do feminicídio. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, a partir da Lei número 13.104 de 2015, o feminicídio como um crime de homicídio qualificado. Sim. Nesse ponto, eu gostaria de de fazer um adendo no seguinte. Ano passado eu pude participar do júri popular, né? E teve, de 15 casos que nós acompanhamos, digamos que 80% teve a ver com feminicídio. 80%. Feminicídio, tá? E a promotora Tatiane, ela realmente entrava nesse ponto. Por quê? Antes não tinha isso, não tinha os agravantes, não tinha, porque o feminicídio é violência contra o gênero da mulher, contra a mulher. Porque ela é mais fraca, porque ela é mais débil, porque ela é menorzinha, porque isso, eles se aproveitam. Sim, né? E tem a justificativa, porque foi movido por forte emoção, né? Só que a forte emoção a alegação era de ela estava me traindo. Isso não pode mais também. Que foi feita uma outra lei
que impede esse tipo de justificativa. Então, quer dizer que ela traiu, te dá o direito de matar. Tirar a vida dela. Então, tem tudo isso hoje pode ser realmente defendido. Isso é um avanço, um progresso mesmo. E nós temos que fazer valer. Valer. Porque continua, e o feminicídio continua aumentando. O que eu lamento é que assim, né? Eu tenho comigo uma frase que o ser humano, a pessoa, enfim, padece por falta de conhecimento. Sim. Por isso que a gente faz esse podcast. Exato. Sempre trazemos informações para poder abrir os olhos. Nós queremos que você, mulher, acredite em você mesma, saiba dos seus direitos e lute por eles. E vocês, homens que estão assistindo o podcast, veja a sua mulher de outra maneira. Sim, exatamente. Como não é frágil, mas somos fortes. E muito fortes. Sim. Então, existe tudo isso. Quando a gente fala frágil, a constituição física da mulher não é diferente do homem. É diferente. Essa que é a fragilidade. Cabeça. Essa que é a cabeça. Esse é o ponto frágil. E só isso. Uhum. E olhe lá, né? Porque tem algumas mulheres que são muito mais fortes. Muito mais. Então, aí em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. E ser mulher ainda, infelizmente, é motivo para vivenciar situações de assédio e violência no dia a dia. No ônibus, nos aplicativos, carros de aplicativos. Quando há essas festas populares como carnaval, coisas do tipo, né? Sim, exato. Inclusive, nosso estado está tendo agora essa novo programa, não posso dizer assim, Mulher Segura. Né? É agora uma nova ação da secretaria, várias secretarias juntas, da mulher, da segurança, da família, em prol da segurança da mulher. E a gente vê que quanto mais nós tivermos, é melhor. Porque essa é uma realidade. Nós falamos de várias leis aqui. Isso não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Não quer dizer que o feminicídio, nem a importunação continua acontecendo. Sim. Continua. Aí aqui a última que a gente trouxe, em 2021, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Sim. É uma lei de 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater essa violência política contra a mulher ao longo das eleições, durante o exercício de direitos políticos e funções públicas. É a violência política contra as mulheres toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E a gente vê isso quantas vezes no noticiário. Sim. É deputado passando a mão no seio. Lembrei disso. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Uma vereadora aqui no município do interior do Paraná, ela ia se pronunciar, estava no tempo. Cala a boca, fecha o microfone dessa mulher aí que só fala muito. O outro falando. Assim. Que absurdo. E outras coisas mais que a gente vai volta falar lá para o artigo 5º, né? Todos são iguais. Calma aí. Se um falou, eu não posso falar. Fui colocada aqui pelo povo. Sim. Sou funcionário público. Passei no mesmo concurso que aquele dali. E nessa questão de campanhas, a gente estava falando de mulher negra. Eu conheço uma deputada que ela sofreu muita violência, que chamavam ela de macaca. Essa macaca, ela pensa que ela vai chegar aonde? E hoje ela é uma deputada federal. E ela estava se candidatando a vereadora nesse tempo. Olha onde ela chegou, né? E fora também outra na Bahia também, que foi muito maltratada. Pesado, sim, né? Porque ela fez uma votação e o pessoal não gostou. E aí chamaram ela de macaca para baixo. E ela também é negra. E coisas terríveis, terríveis. E hoje a gente tem essa lei para nos defender. E o cúmulo do absurdo é que estamos no Brasil. No Brasil é uma mistura... Sim, miscigenação. De vários povos. Tanto é que citou locais. Curitiba, aí vai para São Paulo já é diferente, vai para Bahia totalmente diferente, vai para o Rio de Janeiro. Sim. Mas todos somos brasileiros. Todos. Então, por quê? Por que tamanha
diferença. Porque que falta de empatia, né? Sim. É uma falta de se colocar no lugar do outro. Falta de se colocar no lugar do outro e falta de abrir a visão. Muito. Né? De enxergar. O óculos deles estão sujos, né? E está sujo e está falando que você que está suja, né? Olha como a roupa dela está suja, mas é o meu óculos que está sujo. Sim. Doutora Joyce, nós temos que terminar porque a gente já conversou bastante. Se a gente fosse conversar mais, ia ter assunto. Teria bastante assunto. Mas eu gostaria que a doutora falasse naquela câmera para as mulheres, ou para os homens também, sim, sobre o nosso direito. Vamos lá. O nosso direito, mulher, é justamente fazer valer tudo isso que foi ali conquistado com muito suor, com muita resistência. Então, não pense que você pode ficar aí na sua zona de conforto que vai somar alguma coisa. Não. Não se reprima, não se diminua. Vá adiante, conquiste, porque nós estamos aqui, porque outras já fizeram muito lá atrás. Então vamos valorizar cada ato, cada conquista nossa, porque nós merecemos. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Muito obrigada porque você veio aqui, falou tudo pra gente e vamos colocar em prática. Sim. Vamos acreditar em nós mesmas e vamos crer. Nós temos os direitos. Vamos em frente. Um abraço a todos e tchau, tchau.